STF 2, Governo Federal 0. Esse foi o placar em relação a duas decisões ontem no STF. Uma do plenário e outra uma decisão monocrática, uma liminar monocrática. Vou começar pela decisão do plenário que eu já vinha falando aqui em vídeo a semana inteira. Foi justamente em relação aos cultos. Como eu falei aqui em vídeo, já tinha cantado essa pedra, de lavada por 9-2, o plenário do STF decidiu que os estados e municípios podem editar leis proibindo os cultos religiosos. E assim, tanto o Cássio Nunes, o novato, e o Dias Toffoli foram sucumbentes nessa votação. E aqui eu chamo a atenção especial para o Toffoli, que o voto dele foi um aceno ao governo Bolsonaro, mostrando que ele está disposto a ter lealdade com o governo e a andar junto com o Cássio Nunes e com o futuro ministro que o próprio Bolsonaro vai indicar. Então assim já formaria 3 ministros no STF vinculados ao governo, com lealdade ao governo. Mas nesse momento, o governo perdeu de lavada. E a segunda derrota do governo veio justamente uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro acolheu o pedido liminar em um mandado de segurança protocolado por 2 senadores. O primeiro é o Alessandro Vieira e o segundo, o Cajuru. Os 2 senadores entraram com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo para que fosse instalada a CPI da pandemia. Essa CPI já tinha sido protocolado seu pedido e não tinha sido instalada ainda. E aí os 2 senadores ingressaram com mandato de segurança lá no Supremo, pedindo até liminar para que fosse instalada a CPI. Perceba que o objeto da ação não é que a CPI seja acolhida e que haja punição. Somente é pedido a instalação da CPI. E aqui o ministro Barroso diz que foram atendidos 3 requisitos constantes no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que ele diz que o primeiro requisito é 1/3 pleitear a instalação da CPI, ter objeto para ser investigado e prazo determinado. Então, havendo os 3 requisitos que estão na Constituição, a CPI deve ser instalada. Não é uma discricionariedade, não é por vontade do presidente do Senado se a CPI vai ser ou não instalada. Atender os 3 requisitos, tem que instalar a CPI. E foi assim que o ministro deferiu a liminar. Lógico, dessa decisão ainda cabe recurso para a turma, para o plenário, mas nesse momento é o que temos de decisão e toda decisão judicial deve ser cumprida sob pena de descumprimento de ordem judicial, que é crime. E assim o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que vai cumprir. E quem pese ele achar que não é o momento para instalar uma CPI da pandemia, que primeiro devemos focar esforços na vacina para depois apurar eventuais crimes. Aqui eu concordo com ele em parte. Eu acho que sim, temos que colocar todos os esforços na vacina, em vacinar a maioria das pessoas, conseguir novas vacinas e imunizar a população. E acho que a CPI tem que ser instalada em um momento posterior. Mas, enquanto a CPI não é instalada, enquanto estamos empregando esforços para vacinar, temos que ter fiscalização e severa, saber como está sendo utilizado o patrimônio público, o dinheiro público, se estão adquirindo vacinas, se os governos federais, estaduais e municipais estão aplicando devidamente dinheiro público e se estão atendendo ao direito constitucional da saúde que todos nós temos. Então, na minha singela opinião, até acho que a CPI poderia ter sido instalada depois, se e somente se tivesse uma fiscalização rígida, o que não há no Brasil e a gente sabe disso. Então, com essa realidade que vivemos, acho que sim, a CPI deve ser instalada, desde que os senadores que fizeram parte da comissão investiguem, analisem e apurem se há desvio, se há ilícito. Se houver, puna-se. E depois dessas 2 derrotas que o governo federal sofreu lá no Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro deu sua declaração, deu uma entrevista ao CNN e falou que o Supremo está interferindo nos outros poderes, no Executivo e Legislativo. E ele questionou por que não é instalado também uma CPI nos estados e nos municípios. Na minha singela opinião, eu concordo com ele em relação à investigação, à CPI em si. Se for para abrir na União, tem que abrir nos estados e municípios e fiscalizar todo mundo. Mas também a União também tem que ser fiscalizada. Não podemos deixar a União de lado e somente colocar esforços para fiscalizar estados e municípios. Todos os entes federativos têm que ser investigados, fiscalizados. E sim, a harmonia entre os poderes passa por isso também. Quando a Constituição fala em harmonia entre os poderes, é sua independência, cada um independente do outro, mas também
É um aspecto que um poder fiscaliza o outro. Então, presidente, o judiciário, sempre que for invocado, porque ele não pode agir de ofício, ou seja, tomar a atitude, ele tem que ser invocado, questionado. Então, sempre que o judiciário for questionado, for invocado, for lá, tiver uma ação no judiciário, ele pode sim fiscalizar o executivo e o legislativo. É dever do judiciário, seja na esfera federal, estadual ou municipal. É um dever e ele tem a obrigação constitucional de cumprir. O STF tem a obrigação constitucional de proteger a Constituição. Se na Constituição diz que tem que haver a CPI, tem que haver. Se na Constituição Federal preconiza como princípio maior a vida e a saúde e a dignidade da pessoa humana, esses princípios, nesse momento de pandemia, vão prevalecer sobre outros, mesmo que outros direitos fundamentais sejam reduzidos, sejam limitados, como o direito ao culto, como o direito de ir e vir. Então, sim, o STF pode errar? Pode! Todo ser humano é passivo de erro. E sim, não vou falar que o STF é 100% certo. Não, é passivo de erro e eu critico aqui sempre. Mas nesse caso, o STF não pode se omitir. Se ele for invocado a debater um ponto, ele tem que se manifestar. Então, presidente, o STF, nesse caso específico, não está interferindo. Ele está aplicando o que é previsto na lei, previsto na Constituição. O artigo 58 é claro com os requisitos para a CPI, os 3 requisitos para instalar a CPI. Então deve ser instalada assim. Nem que depois não dê nada. Que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, vá lá e instale e depois não dê nada. Mas tem que instalar. Mas espero que, se for instalada como ele prometeu, o presidente do Senado prometeu, espero que seja investigado. Espero que seja levado a sério e, se houver algum ilícito, que seja punido. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.